Sinceridade, pureza, transparência são palavras que se evocam umas às outras. É através delas que buscamos representar uma relação imediata entre o que mostramos de nós mesmos e o que somos. Mas o que dá profundidade à sinceridade é o fato de que nosso ser não passa de uma pura possibilidade até que ele mostre a si mesmo. E o ato pelo qual ele se mostra é também o ato pelo qual ele se faz. Ele se constitui desde que se manifesta, desde que cessa de ser uma existência secreta e que só tem sentido para si mesmo e se torna uma existência que é ofertada a todos e que encontra um lugar no mundo. Habitualmente fazemos uma distinção entre a sinceridade com nós mesmos e a sinceridade em relação aos outros. Mas, apesar de parecerem opostas, essas duas sinceridades têm uma relação extremamente íntima. Antes de tudo, a sinceridade é inseparável da expressão de si. Ela não deveria, então, ser sempre uma sinceridade com relação aos outros? A sinceridade em relação aos outros não pressupõe a sinceridade com relação a si, sem que a recíproca seja necessária? E quando falamos de uma sinceridade em relação a nós mesmos, não olhamos para nós mesmos tal como o outro poderia olhar? Mas isto nunca é possível, o que mostra que não se trata jamais, quando olhamos para nós mesmos, de contemplar uma realidade já presente. O eu nunca é dado. Quando o eu se questiona sobre o que é, ele procura o seu ser e se compromete a doá-lo a si mesmo. Há, de fato, uma duplicação que é a lei da consciência. Mas não como supomos, uma duplicação entre uma realidade e sua imagem. É antes essa obrigação, inseparável de qualquer realização, de distinguir em todos os nossos passos um ponto de partida e um ponto de chegada. A sinceridade sempre é ativa e criativa. Quando nos reprovamos por sermos insinceros, isso não significa que demos de nós um retrato infiel, mas que fomos infiéis a certas potências que estavam em nós e que tínhamos a vocação de realizar. Já não se trata aqui de obter conformidade entre a imagem e a realidade, mas da realização contendo a possibilidade que estava em nós. Toda insinceridade real é uma traição a nós mesmos, antes de ser uma traição a outrem. Mas elas ainda estão juntas, pois a sinceridade em relação a si só pode ser uma realização de si com a condição de atravessar a superfície tênue que separa dentro e fora o que podemos do que efetivamos. A condição de nos provarmos, de permitirmos que os profundos germes que carregamos em nós se ramifiquem, que floresçam à luz os frutos que são a única testemunha da fecundidade. Assim, a sinceridade consiste menos na expressão do que se é do que na procura e na efetivação do que se deve ser. Ela faz o ser emergir da intimidade do ter de ser. Ao nos demorarmos na periferia da consciência, encontramos em nós impulsos ligados ao corpo, impressões traduzindo a influência que as coisas exercem sobre nós. A sinceridade vai além. Procura despertar nossas potências adormecidas, pelas quais começa a tomar forma o ser que queremos ser, o único em que podemos nos reconhecer e com o qual concordamos em ser solidários. Não que a sinceridade deva dar à luz todos os movimentos que se iniciam, todos os desejos que surgem, todas as tentativas fugazes que traspassam nossa consciência e que só recebem carne e sangue pelo consentimento que lhes fornecemos. Essas são ofertas a nós feitas e que depende de nós examiná-las. Tal é o papel da consciência, em que tudo se faz ou em que nada jamais é feito. Ela é o laboratório de todas as possibilidades. Ora, a verdadeira sinceridade não é libertar todas as possibilidades que começam a se formar em nós antes de delas se tomar posse, como fazem os espíritos mais levianos. Ela não consiste em nos recolhermos ao profundo de nós mesmos, até que em tal profundidade temos discernido um chamado a ser atendido, uma exigência íntima a ser satisfeita. Também a falta de sinceridade converter de imediato em palavras e ações os pensamentos mal formados, as intenções inconsistentes que só fazem surgir e se dissipar de nossa consciência, como certas vezes se vê em um cinismo provocador que reprime as emoções mais profundas e a vontade mais essencial, buscando enganá-las com um semblante falso. Sabemos bem, aliás, que todas as dificuldades da sinceridade residem na coincidência exata entre o que se é e o que se deve ser. Toda a nossa duração se desenvolve em um intervalo entre ambos. Em verdade, sinceridade não é mostrar, mas agir.
Mostrar o que se deveria ser, ao invés de sê-lo, é a definição mesma da mentira. Mas a insinceridade mais radical consiste na recusa de se realizar, isto é, de transformar as próprias potências e o próprio dever em ato.